Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre Suor do Jorge Amado, de Jorge Amado. Eu li, acho que faz uns 2 meses, um mês e meio, e foi meu segundo Jorge Amado desse projeto pessoal que eu tenho. Sim, se vocês não sabem, lá no meu Instagram eu falo bastante sobre isso. Eu tenho um projeto pessoal de ler Jorge Amado em ordem cronológica. O primeiro livro que eu li de Jorge Amado foi Capitães da Areia e eu gostei bastante. Mas aí eu não pensava em fazer nada de projeto e depois eu pensei, depois de ler esse aqui, esse maravilhoso, que são cartas, esses livros são de cartas, que da amizade entre Jorge Amado e José Saramago, gente, muito lindo. Depois que eu li isso aqui, eu disse, eu preciso ler tudo de ambos, né, de ambos autores. Então, eu comecei a comprar aos poucos, sempre olhando promoções aqui e acolá. Faltam poucos para eu completar essa coleção de Jorge Amado. Então comecei neste ano, né, lá no Carnaval, inclusive eu li o primeiro livro dele que foi No País do Carnaval. Ainda não tem é, vídeo aqui no canal, eu preciso fazer isso. O segundo que eu li, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, é o Cacau, lindo, maravilhoso, gostei bastante. E agora eu li esse terceiro, de Jorge Amado, Suor, incrível. Antes de tudo, que eu sei que já vem gente reclamar aqui, dizendo, é uma literatura panfletária, sim, a literatura panfletária, proletária, podemos dizer desse jeito. Acho que até meados dos anos 50, o Jorge Amado tinha esse viés mais panfletário, proletário, né? Então, sosseguem, vale a pena ler. Mas enfim, gente, o livro é fantástico, como sempre. Estou gostando bastante de Jorge Amado. A cada vez que eu leio mais um livro dele, eu me apaixono mais e mais e mais. Esse livro aqui trata de assuntos sociais muito graves, né, e muito interessantes. Aqui vai contar a história de um casarão acho que 68, se eu não estou enganado. Antes de tudo, podemos pensar numa coisa bem interessante, que foi a primeira coisa que eu pensei, inclusive tem aqui nessas orelhinhas, né, que depois que eu li, sobre a semelhança com o Cortiço de Aloysio Azevedo. Eu li o Cortiço de Aloysio Azevedo lá em 2005 para um vestibular, se eu não estou enganado. E eu gostei bastante, eu lembro que eu gostei bastante. Eu lembro pouca coisa do romance de Luiz Azevedo, do Aloysio Azevedo, mas o que eu lembro é muito similar a esse de Jorge Amado. Então o que acontece aqui? Ele vai contar a história de um casarão ali no Pelourinho, na Bahia, e esse casarão ele é todo repartido com tábuas, né? E lá cada cubículo desse mora uma família, mora uma pessoa, e lá ele conta como, por exemplo, essas pessoas, né? Prostitutas, lavadeiras, mendigos, alcoólatras, enfim, vários estratos ali da classe social pobre, pobre mesmo. Ele enfatiza muito isso, a pobreza extrema dessas pessoas, os problemas sociais que elas vivem. E outra coisa, a constante revolta com os mais ricos, com os mais poderosos, que inclusive eles retratam muito aqui com o dono do casarão, né? E eu achei muito interessante esse retrato que ele passa aqui para nós, né? Aquele retrato daquela classe social muito pobre, cheio dos seus problemas sociais, sem assistência alguma, muitos doentes, alguns tuberculosos. Também ele enfatiza muito a sujeira ali, né, no casarão. Inclusive, o título Suor, ele é muito forte, muito enfático, porque ele fala, aliás, ele já nos remete a alguma coisa mal cheirosa, pegajosa, e é o que ele caracteriza ali, é o que ele mostra ali no casarão. Fezes, ele diz que tem fezes, tem sujeira aquela sujeira toda ali naquelas pessoas ali convivendo com tudo isso. Pessoas também que dividem
o mesmo banheiro, né, a mesma latrina ali, aquela comunidade inteira. Ele cria todo aquele microcosmo e faz uma espécie de protesto, de denúncia assim, que coisas gravíssimas de pessoas doentes, submetidas a trabalhos extremos. Mostra também a característica de cada personalidade ali. Ele não escolhe um personagem para ser o grande personagem da história, mas ele fala de cada um, sem citar nomes, mas ele fala das características grotescas de cada um. Aquela lavadeira tá ficando, ela é velha por causa do sol. Aquela mulher com tuberculose, prestes a morrer porque fez isso e isso. Aquele mendigo, aquele alcoólatra, aquela prostituta. Então é muito interessante, gente, é muito interessante. Aqui também ele fala sobre greves, essas revoltas ali da população, com as questões mesmas que a gente pode ver atualmente, né, que desagrada a população geral, como baixos salários, como altos impostos, como sem assistência médica. Enfim, tudo isso revolta aquela população ali no casarão, aquele microcosmo que ele cria. E é algo muito interessante. E aqui a gente pode ver claramente a semelhança com o Cortiço de Aloysio Azevedo. Aqui ele traz algo muito interessante. Aliás, a gente pode se espantar com algo que muito me chamou a atenção. Esse é o terceiro livro de Jorge Amado, foi escrito aos 22 anos. Ele publicou ali, né, com seus 22 anos, e a mentalidade desse homem com seus 22 anos é algo assustador. Ele consegue fazer um retrato, destrinchar e fazer esse protesto, essa denúncia, de uma maneira muito, mas muito, muito, muito surreal. E para uma mente ali, naquela época, eu creio que o romance chocou muito, muito mesmo, ali toda a população, todas as pessoas, por causa dessa denúncia que ele traz. Ele usa muitos elementos de algo que podemos dizer do comunismo, né, que traz toda essa filosofia que ele traz, e algo que enriquece bastante esses primeiros romances dele. E isso me chamou muita atenção. Depois vai mudando, e algumas pessoas me dizem que com o tempo ele vai mudando muito esse conceito político, mas a priori está muito forte. E uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer, que política e literatura aqui nos livros, sobretudo esses primeiros livros de Jorge Amado, estão de mão dadas. Mas é uma coisa que eu sempre enfatizo, e sempre já falei, inclusive lá no meu Instagram: política e literatura, eles sempre estão juntos, eles sempre estão entrelaçados. A literatura é um meio de divulgação, a literatura ela é um meio de expressão popular também, podemos dizer, e é algo muito interessante sobretudo esses romances aqui. Por isso que eu estou gostando bastante desses romances de Jorge Amado, com essa questão desse novo olhar para o pobre, né, para a população. E uma coisa que a gente deve incluir aqui, sempre enfatizar, que a matéria-prima de Jorge Amado para suas obras é o povo, a população ali, a massa pobre ali. E uma coisa que algo me chamou muita atenção, que a gente pode até voltar um pouquinho ao passado, ali na época da escravidão, na Bahia. Então a gente sabe toda essa história, né, que teve ali naquela questão da escravidão. E aqui ele utiliza como esse casarão, essas senzalas onde vivem essas pessoas amarguradas, castigadas, algumas defeituosas pelo trabalho que estava fazendo e se acidentou. E é algo fantástico, gente. Eu já indico que vocês leiam o Jorge Amado em ordem cronológica, que vai ser bem interessante. E muita gente me perguntou: Christian, e qual é a ordem cronológica? Inclusive, esses livros aqui dessa coleção da Companhia das Letras, vem aqui, ó, a ordem cronológica de toda a obra de Jorge Amado. Bem interessante.
Eu tô pensando em fazer um vídeo, não sei se eu faço ou não. Comenta aqui se seria bom eu fazer um vídeo contando sobre esse projeto. Não vou abrir um projeto, vamos ler Jorge Amado em ordem cronológica. É um projeto pessoal que eu tô fazendo aos poucos, sem pressão, sem data, lendo aleatoriamente, sem uma data definida para cada livro. Mas comenta aqui se vocês gostariam de eu explicando mais sobre esse projeto. Inclusive deve ter muita gente, inclusive tem sim muita gente aqui no YouTube fazendo projeto desse tipo, de ler já chamado em ordem cronológica. Mas comenta aqui se vocês querem que eu faça, e comente alguma coisa sobre os livros, quais são os livros das obras dele, o que tem de acrescentar, por que é interessante ler Jorge Amado em ordem cronológica. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas espera aí, antes de finalizar, o próximo livro, esse é o terceiro, o próximo livro de Jorge Amado será Jubiabá. Já está aqui a postos que eu quero ler em breve. Eu vou tentar ainda ler este ano, que eu queria ver se consigo completar os 4 livros de Jorge Amado lido este ano, né? Que eu li aqueles 3 junto com o Suor. Eu li esse aqui, também podemos considerar cartas, né? Mas o 4º livro que Jorge Amado escreveu, né, e publicou, é Jubiabá. E eu já ouvi assim comentários e só coisa maravilhosa sobre esse livro. E eu tô bem curioso, porque assim, eu tô gostando bastante dessa escrita maravilhosa de Jorge Amado. É algo muito brasileiro, é algo muito... Eu acho que é um dos autores que consegue trazer muita, mas muita cultura brasileira em suas obras. Ele ainda não é meu autor favorito ainda continua sendo o Lima Barreto. Eu gosto bastante. Se você não leu ainda Lima Barreto, vocês precisam ler. Depois eu vou trazer alguns vídeos sobre as obras de Lima Barreto aqui. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até uma próxima. Tchau.